A palavra de Deus vai ser lida no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículos de 1 a 9. João, capítulo 5, versículos de 1 a 9. A cura de um paralítico. Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado. Tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Muito bem, queridos ouvintes, Jesus está ali participando da festa dos judeus e subiu para Jerusalém. E ali existe, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Então, o que quer dizer essa palavra Betesda? Betesda significa casa de misericórdia. Então, o nome deste tanque, Betesda, significa casa de misericórdia. Mas uma coisa estranha, nesse tanque Betesda, casa de misericórdia, o cenário era estranho. O versículo 3 diz que neste tanque existia ali uma multidão de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos. Um quadro estranho. Um tanque cujo nome é Casa de Misericórdia. No entanto, o cenário é estranho. Por quê? Porque tem uma multidão de gente doente. Entre esta multidão, muitas pessoas cegas, muitos coxos, muitos paralíticos. Um cenário ruim de se ver. Imagine você, meu ouvinte, estando num lugar onde uma grande multidão se compõe só de gente doente, enfermos de todos os tipos, um monte de cegos, paralíticos, coxos, um cenário estranho. Mas eles estão justamente num lugar que é chamado de casa de misericórdia. Que estranho, casa de misericórdia. No entanto, ali neste lugar, uma multidão estranha de doentes, não é? Mas o que representa esta multidão? Esta multidão representa uma situação espiritual, também uma realidade espiritual na vida de muitas pessoas. Todos os registros da palavra de Deus, eles nos mostram
uma realidade do mundo espiritual. Tudo aquilo que foi dito, aquelas parábolas, aquelas explicações, tudo aquilo que nós encontramos da palavra de Deus, tudo isso nos mostra uma realidade espiritual, nos mostra um cenário espiritual. Então esse texto está nos mostrando uma realidade espiritual. Esse monte de doentes, coxos, cegos, representam uma situação espiritual na vida de muitas pessoas. Por exemplo, enfermos, né? Enfermos de todos os tipos de doença. Isso mostra um quadro espiritual, na vida espiritual, de uma pessoa enferma espiritualmente. Os cegos representam aqueles que ainda não enxergaram, apesar de serem cristãos, terem encontrado o Senhor Jesus, muitos ainda se encontram cegos, não estão vendo certas coisas, não estão enxergando certas coisas. Muitos ainda estão na casa de Deus, sim, nasceram de novo, porém ainda os olhos espirituais se encontram cegos, não enxergaram muita coisa. Os coxos, aqueles que têm defeitos nas pernas, não é verdade? Eles andam com dificuldade. Isso também é um quadro espiritual na vida de muitas pessoas que andam na vida espiritual, coxeando, uma hora estão em cima, outra hora estão embaixo. Tem dificuldades no andar espiritual. E quantos entre nós que nós vemos com muitas dificuldades para andar na vida espiritual? Também aparecem os paralíticos. Os paralíticos são aquelas pessoas paralisadas. Esse quadro nos mostra um tipo de pessoa que enfrentou situações ou enfrenta problemas, lutas, que paralisaram a vida dela. Quantos estão entre nós totalmente paralisados nas suas preocupações, nos seus temores, nos seus problemas? Pessoas que não saem daquela situação. Muitas têm um corpo normal, porém na vida espiritual estão paralisadas, não saem daquela mesma situação. Estão paralisadas. Então, esta multidão é um quadro espiritual na vida de muitas pessoas. Agora, qual era a atenção desta multidão? Aonde o coração desta multidão estava voltado? Qual era o foco da atenção de toda esta multidão? E a Bíblia diz que naquele tanque, em certo tempo, descia um anjo, agitava a água. E o primeiro que descia no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. E você já imaginou que quadro estranho? Descia um anjo, agitava a água. O primeiro que entrasse seria curado, e todos os demais ficariam esperando uma outra oportunidade para tentarem a sua cura. Quem sabe lá quando esse anjo viria novamente. Mas se ali era o lugar da misericórdia de Deus, se aquele tanque tinha por nome Casa de Misericórdia, é estranho que um anjo descia, movia a água, e somente o primeiro que entrasse era curado, e os demais? Eu não consigo ver aí a misericórdia de Deus. Não consigo entender a misericórdia de Deus. Está parecendo que nesse ato Deus é injusto. Por quê? Porque se a misericórdia de Deus é somente a água agitada e um ser curado,
essa misericórdia deixa muito a desejar. Por quê? Porque se só um era beneficiado e toda aquela multidão que não conseguia era deixada de lado, esse quadro da misericórdia de Deus é meio estranho. Não é, ouvintes queridos? Um quadro estranho. Deus parece injusto. Mas a misericórdia de Deus não é isso. A misericórdia de Deus é a cura de todos. É a salvação de todos. É esta misericórdia alcançando a todas as pessoas. A todas as pessoas. A atenção deste povo estava voltada para a água e para o anjo. Agora, Jesus está chegando naquele lugar. Jesus está chegando naquele lugar. Jesus é a verdadeira misericórdia de Deus. Todos os lugares por onde Jesus passava, ele sempre era reconhecido. Todos os lugares por onde Jesus andava, ele sempre era cercado de uma multidão, ele sempre era reconhecido. A presença de Jesus sempre atraía multidões, muitas pessoas. Mas nesse caso, Jesus está chegando neste lugar. O coração deste povo está tão voltado para a água e para o anjo, que nenhum deles conseguiu perceber a presença de Jesus. Em outras passagens, por onde Jesus passava, ele era percebido, ele era reconhecido, mas neste caso, Jesus está chegando nesse lugar e nenhum desses enfermos, ninguém consegue percebê-lo, ninguém consegue vê-lo, ninguém consegue identificá-lo. Por quê? Porque tinha algo que chamava a atenção dessa multidão. Era o anjo e a água. Isso tornou o coração deles insensível. Isso tornou o coração deles endurecido a tal ponto de quando a misericórdia de Deus, que é Jesus, chegou em pessoa para curar toda essa multidão, para libertar toda essa multidão, para curar todos esses doentes e cegos e paralíticos. A atenção deles estava voltada tanto para a água e para o anjo. Eles não conseguiram identificar Jesus, enxergar Jesus. Aquele era o momento da verdadeira visitação, da misericórdia de Deus naquele lugar, através de Jesus. Mas a misericórdia de Deus não foi enxergada, não foi percebida. Por quê? Porque a atenção deles era para outra coisa. A atenção deles era para a água. A atenção deles era para o anjo. E quando o próprio Deus visita aquele lugar, através de Cristo, com toda a sua misericórdia, ele não é visto, ele não é reconhecido. Mas o que isso nos ensina? Queridos, de novo eu vou falar as mesmas coisas. Hoje em dia nós estamos enfrentando um perigo muito grande. As pessoas estão sendo atraídas por coisas que não é Jesus. As pessoas estão sendo levadas a correr atrás de água, a correr atrás de anjo, a correr atrás de um monte de coisas, como se estas coisas fossem a solução dos problemas. Este evangelho místico, este evangelho supersticioso, este evangelho cheio de idolatria, de objetos, de símbolos, que está nos sendo apresentado, tem atraído multidões atrás de coisas, atrás de símbolos, atrás de objetos que não tem nada a ver com a verdadeira palavra de Deus. Não tem nada a ver com a verdadeira misericórdia de Deus. E nós vamos encontrando as pessoas com tanta atenção para isso,
e acabam perdendo o primeiro lugar. Cristo acaba perdendo o primeiro lugar no coração delas. Nós vemos as pessoas tão sobrecarregadas, com óleo, com água, com objetos, com um pedaço de tecidos, com tantas coisas que estão sendo impostas por meio de uma fé cega, que nós percebemos que a sensibilidade para Jesus, o primeiro lugar no coração dos homens, que tem que ser Jesus, está sendo deixado de lado. As pessoas estão valorizando mais coisas do que realmente Jesus Cristo. Você entende isso? Porque esse povo não percebeu a presença de Jesus. Por onde quer que Jesus passava, ele era identificado, ele era reconhecido, ele era procurado. Mas neste lugar o povo está tão obcecado pelo anjo e pela água, o coração está tão endurecido, que eles não conseguem perceber a graça de Deus. Eles não conseguiram identificar o dia da visitação deles. Jesus Cristo poderia ter curado todos aqueles que estavam lá, mas o coração deles estava endurecido. A atenção do coração deles estava voltada para outras coisas. A atenção da fé deles era para o anjo e para a água, e eles não conseguiram identificar Jesus. Então eu quero ler um texto aqui com os irmãos, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que o escritor está dizendo? Que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. O que nós temos que fazer? Olha, queridos, existem dois cenários espirituais que olham para a igreja, que assistem à igreja, que estão com os olhos na igreja. O primeiro cenário é do diabo. Ele olha para a igreja e ele é contra a igreja, ele assiste à igreja. Nós não vemos, mas no mundo espiritual a oposição, o inimigo acompanha os passos da igreja. Mas existe outro cenário espiritual, que é o de Deus, que são dos anjos de Deus, que também olham para a igreja e torcem para a igreja prevalecer, caminhar, crescer, se aperfeiçoar. Nós estamos rodeados de nuvens de testemunhas. Não são só testemunhas humanas, físicas, homens, mas testemunhas espirituais. A igreja é assistida pelo trono de Deus, pelos anjos de Deus, mas também a igreja é assistida pelo inimigo, torcendo para que tudo vá mal. Então, existem muitas testemunhas, tanto visíveis quanto invisíveis, rodeando-nos e olhando para nós. E o escritor diz: por isso, se desembarace de todo o peso, se desembarace das coisas que atrapalham, se desembarace das dificuldades, tudo aquilo que pesa e atrapalha a tua vida espiritual. Você tem que se desembaraçar disso. Tem que largar. Ele disse assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Aí ele diz o que nós temos que fazer: corramos com perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, meu irmão, existe uma carreira proposta para você, a carreira de um cristão, de um filho de Deus. A carreira da igreja, que todos nós temos que cumprir esta carreira. Então ele diz: olha, se desembarace de todo o peso.
de todo pecado que tenazmente te assedia. Corre com perseverança, né? Com perseverança essa carreira que está proposta. Mas qual é o centro de tudo isso? Ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é o autor e consumador da fé? É Jesus. Então o que o apóstolo, o escritor está dizendo? Que nós temos uma carreira cristã a se desenvolver. Que nós temos uma carreira e nós estamos numa corrida para desempenhar, para cumprir esta carreira. E depois ele diz que os nossos olhos têm que estar firmados aonde? Aonde tem que estar firmada a nossa fé? Os nossos olhos têm que olhar para onde? Para onde está voltada a nossa atenção? E ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E quem é ele? Ele é Jesus. Então, meu irmão e irmã, não deixe que nada desvie a tua atenção de Jesus. Você tem uma carreira proposta. Você está correndo com perseverança nessa direção. Os teus olhos não podem serem desviados de Jesus. A nossa fé não está em coisas. A nossa fé não está em homens. A nossa fé não está no nome da nossa igreja. A nossa fé não tem como base nenhum objeto orado, consagrado. Tudo isso é um grande engano. A nossa fé não está num vaso revelador. Não. Nós estamos correndo com perseverança essa carreira proposta. E onde é que estão os nossos olhos? Aonde é que está o foco da nossa visão? Nós estamos olhando para quem? O diabo trabalha muito para desviar a atenção dos crentes de Jesus para outras coisas. Por quê? Porque ele sabe quando o crente desvia o olhar. Ele desvia a atenção dele de Jesus, que é o autor e consumador da fé. E começa a olhar para outras coisas. Olhar para objetos, nomes de igrejas, pessoas. Uma grande insensibilidade começa a brotar e a ocupar o coração dele. O inimigo sabe que quando o crente é desviado do foco principal, qual é o foco principal? É a fé no Senhor Jesus. É a fé no Senhor Jesus. Nós estamos correndo, desempenhando uma carreira, olhando para Ele. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Ele é o objeto da nossa fé. Ele é o caminho, Ele é a luz, Ele é a verdade. Eu não posso olhar para outras coisas, eu não posso crer em outras coisas. Mas quando eu sou desviado e começo a olhar para outras coisas que me apresentam, dizendo que aquilo é solução, que eu tenho que praticar e crer naquilo, dizendo que aquilo tem que acontecer, que aquilo é o portador do milagre, que se eu fizer aquilo, Deus vai me abençoar, se eu pegar aquilo, Deus vai me abençoar. Eu perco Cristo de vista e começo a substituir essa fé legítima nele, substituir por outras coisas que não são a verdade do Evangelho. E isso causa dentro de mim uma falta de sensibilidade muito grande. E quantas vezes Deus vem até mim para me abençoar, mas quando Ele chega perto de mim, Ele encontra um coração sobrecarregado com outras coisas. Ele encontra a minha atenção não voltada para Cristo, mas voltada para outras coisas que não é Jesus. Então, quando Jesus chega nesse lugar, meus irmãos, Jesus é a misericórdia de Deus. Essa casa de misericórdia é visitada pela misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é Jesus. Ele tem poder para curar todas essas pessoas. Mas o coração deles estava voltado para o anjo e para a água. E eles não reconheceram a misericórdia de Deus. Eles não enxergaram a visitação de Deus. Eles não viram
não foram sensíveis à presença de Deus naquele lugar. Você entende isso, meu ouvinte? E quantos de nós, cuja atenção não é mais Jesus, nós nos apegamos a tantas coisas, a nossa fé foi desviada de Cristo para crer em tantos outros meios, em tantas outras coisas, e nós somos pessoas insensíveis para perceber a verdadeira presença de Deus. Então Jesus chegou ali e ninguém deu atenção a ele, ninguém conseguiu enxergar em Cristo a misericórdia de Deus. Você entende isso, meu ouvinte? Está pegando essa palavra no teu espírito, no teu coração? Mas vamos em frente. Versículo 5 do capítulo 5 de João. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Olha, um homem enfermo há 38 anos. Eu não sei qual é a tua idade. Talvez você está me ouvindo e tem 30 anos. Talvez você está me ouvindo e tem 25 anos. Suponhamos que você tenha 25 anos. E você vai viver mais 13 anos ainda. Esse homem estava doente há 38 anos. É muito tempo, não, queridos? Um homem angustiado, um homem triste, um homem que ficou paralisado numa cama, 38 anos. Se você chegasse para ele e perguntasse o que ele sentia, se você chegasse para ele e perguntasse o que você sente, qual é a tua experiência de vida nesses 38 anos, eu acredito que ele lhe diria assim: olha, eu vivo angustiado há 38 anos. Eu vivo abatido há 38 anos. Sabe o que é viver deitado numa cama há 38 anos? Quanta tristeza bateu no meu coração. Eu vejo as pessoas vivendo normal, andando, se mexendo, caminhando, respirando, sorrindo. Mas eu estou aqui aprisionado, paralisado numa cama. A razão de viver para mim não existe mais. Eu estou escravizado a isso há 38 anos, é uma vida inteira, meu irmão. Um homem triste, um homem que representa aquilo que o pecado causou na humanidade. O pecado entrou no homem e paralisou a humanidade, estragou a humanidade, atrofiou a humanidade. E esse homem é essa representação. Estava assim há 38 anos. E no versículo 6, Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas que pergunta estranha que Jesus fez, não é verdade? Se o homem está ali na beira daquele tanque, é um paralítico há 38 anos, ué, o que estava no coração dele só pode ser a vontade de ser curado. Essa pergunta de Jesus parece ser uma pergunta ingênua, parece ser uma pergunta estranha. Mas por que será que Jesus perguntou para ele: queres ser curado? Porque Jesus sabia que ele precisava de uma correção dentro dele. Jesus sabia que ele tinha problemas dentro dele e ele precisava ser corrigido. Para que Jesus pudesse dar a cura ali para ele, ele precisava de uma correção. E qual era a correção? Olha a resposta que o homem deu a ele: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você está entendendo?
Esse homem, na mente dele, ele dependia de alguém. Na mente dele, o que ele entendia é isso: eu preciso que alguém me pegue e me ponha no tanque quando a água é agitada. Na mente dele, ele não via nenhuma possibilidade de ser curado, independente de alguém pegar ele e pôr ele na água quando a água era agitada. Na mente dele, ele era dependente de uma outra pessoa que fosse ajudá-lo a sair daquela situação. O que isso nos ensina, meu irmão? Meu irmão, nós temos que ter a nossa própria fé. Nós vemos hoje muitas pessoas dependendo de outras. Muitas pessoas que querem pegar carona na fé de outros. Nós vemos hoje pessoas que não têm a sua própria fé, que vivem correndo atrás de outros, como se a fé de outros fosse solucionar os problemas deles. Eles vivem andando atrás de vaso, vivem andando atrás de gente, como se essa gente fosse resolver o problema deles. São pessoas que querem carona na fé do outro, só vivem atrás disso. Pessoas não conseguem parar em lugar nenhum, só andam atrás de gente que revela de vaso aqui, vaso ali. Se você for ver o itinerário delas, cada dia elas estão num lugar onde diz que tem um vaso que revela tudo. E quanto mais elas conhecem gente nova, mais elas vão atrás dessas pessoas. São pessoas dependentes de outras. São pessoas que querem o milagre de Deus, mas não aprenderam a ter a sua própria fé. Elas são dependentes de outras. E o que acontece com pessoas assim? Acontece que elas se tornam escravos de outros. Você entende isso? Elas não têm a própria fé delas e são obrigadas, para solucionar os seus problemas, que dificilmente serão solucionados, são obrigados a correr atrás dos outros. Só correm atrás dos reveladores, só correm atrás dos vasos. Onde tem alguém revelando, ela está lá. E quando você a questiona, você descobre que elas não acreditam, meu irmão. São pessoas dependentes de outras para querer ter uma bênção de Deus. E isso é uma das coisas mais enganosas que existe. Preste atenção. Você tem que ter a tua própria fé. Você tem que ter a tua própria fé. A fé das outras pessoas não pode fazer nada por você. Você entende isso? Não adianta ficar correndo atrás de outros, achando que a fé dele ou dela vai resolver os seus problemas. Não, meu irmão. Você tem que ter a tua própria fé. É você que tem que acreditar. Olha quanto tempo você faz isso e a sua vida não mudou. Há quanto tempo e quantos vasos você foi atrás e até hoje os seus problemas não foram resolvidos. Por quê? Porque o justo, ele vai viver por meio da sua própria fé, não pela fé de outros. O justo vai conseguir um milagre de Deus pela sua própria fé, não pela fé de outros. A fé de outros vai funcionar para eles, mas você, meu irmão, tem que ter a tua própria fé. Então, Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então entenda, meu ouvinte, entenda isso. É você que tem que acreditar. Não adianta procurar pessoas para acreditarem no teu lugar. Não adianta ir atrás de super-homens, super-mulheres que revelam tudo, que veem tudo. Você vai se tornar um dependente dessas pessoas. Essas pessoas vão governar a tua vida pelas revelações dela. Você não cresce, você não tem a tua própria fé, você vai se desgastar e não vai chegar a lugar nenhum. Por quê?
Porque o justo, ele não vai viver pela fé de outros, ele vai viver pela sua própria fé. Você entende isso? E quantos estão dependentes da fé de outras pessoas? Nós vemos uma grande multidão de crentes que não conseguem crer. E eles vivem correndo de um lado para outro. Eles estão atrás de super-homens, de super-mulheres, para serem revelados por eles, não é? Para ver se Deus vai mostrar o futuro da vida deles para outros. E se tornam verdadeiros escravos de vasos, verdadeiros escravos de profetas, verdadeiros escravos de reveladores. Esses passam a dominar a sua vida. Mas você, meu irmão, tem que ter a tua própria fé. A fé de outros não vai resolver o seu problema. Se você não entender isso, você vai passar anos escravizados na mesma situação. Foi por isso que o apóstolo disse, ele disse assim lá na segunda carta dele, aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala uma coisa muito forte, importante de se perceber. Ele fala assim no versículo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele fala assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vocês. Eu quero ler de novo. Examinai-vos a vós mesmos. Ele está dizendo, faça um exame, olha para dentro de você. Veja se você é uma pessoa que crê. Veja se você está na fé realmente. Faça uma prova de você mesmo, se você está na fé. Ou você não sabe que Jesus Cristo está em você, que Jesus Cristo habita em você. Se não é que já estáis reprovados. E quanta gente, meu irmão, não está na fé. Não está, ele não tem fé, ele já é uma pessoa reprovada. Por quê? Porque ele não tem a própria fé. Não estou dizendo que ele não é salvo. Não estou dizendo que ele está condenado. Não é isso. Mas são pessoas reprovadas. Eles não passaram pelas provas de fé. Eles foram reprovados. Eles não acreditam. Não têm fé. Eles vivem correndo atrás dos outros para resolver os problemas deles. E são pessoas reprovadas porque não têm a sua própria fé. Você aceita isso? Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 14. Nós vamos encontrar uma expressão importante. Lá no versículo de número 22, né? Versículo de número 22 diz assim: a fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. O que ele está dizendo? Olha, a fé que você tem é para você mesmo, e isso perante Deus. É uma coisa particular. É uma coisa individual. Não adianta você querer crer pelo outro. Não adianta procurar pessoa para crer no teu lugar. Não, a fé que tens, você vai ter para ti mesmo, para você mesmo. E isso perante Deus. Não é perante os homens, não. É uma coisa entre você e Deus. A fé é uma coisa individual de cada um com Deus. Não dá para pegar carona na fé de outros e nem outros pegarem carona na nossa fé. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, para quem é que eu vou ter a minha fé? Para mim mesmo. E isso é uma coisa entre eu e Deus. Entre eu e Deus. Você aceita isso, ouvinte? Por que Jesus então fez a pergunta para aquele paralítico: queres ser curado? Jesus sabia que ele queria ser curado. É que Jesus precisava corrigir o coração dele. Para aquele homem ser curado no entendimento dele, ele dependia de outras pessoas. Ele dependia de alguém que pegasse ele. Ele não conseguia enxergar que por ele mesmo ele era capaz. Mas ele
dependia de outros. Ele disse: Senhor, se alguém não me pegar e não puser, não tenho ninguém, não tenho ninguém, não tenho ninguém, coitado de mim, não tenho ninguém. Então Jesus precisava mostrar para ele que ele não precisava de ninguém, que ele só precisava entender ali, naquele momento, que a misericórdia de Deus, que era Jesus, estava visitando ele. Você entende? Eu quero dizer essa mesma coisa para você, meu ouvinte, você que está com problema, com lutas. Pare de ficar correndo atrás dos outros. Irmã, pare de ficar procurando pessoas e dizendo: meu marido, pare. Não exponha a tua vida para ninguém. Depois essas pessoas vão falar da tua vida para os outros. A sua vida vai ficar exposta. Pare de correr atrás de alguém que você acha que é um super-homem, que vai te revelar tudo o futuro, e você quer a revelação assim, que no futuro tudo vai ser bonzinho, vai ser como você quer. Pare, meu irmão, isso não vai funcionar. Pare de ficar procurando pessoas para fazer e crer por você. É você que tem que fazer e crer, não são os outros. Pare com isso, medita na palavra de Deus. Cresça na fé, a fé vem pela palavra. Ninguém vai encurtar o teu caminho. A fé que você tem é uma coisa entre você e Deus, e ninguém mais pode interferir nisso. Você entende isso, meu ouvinte? Então, o que Jesus Cristo falou para ele? Jesus corrigiu, Jesus viu a deficiência da visão e da fé desse homem. E Jesus agora lança uma palavra para ele, diz assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus mostrou agora uma nova saída daquela situação. Na mente daquele homem dependia de alguém, mas na presença de Jesus, ele era capaz de se levantar, de tomar o leito e de andar. Se ele entendesse isso, ele faria isso. Então, meu irmão, preste atenção. A tua fé está em Cristo. Você pode não sentir nada, não ver nada, não gritar, não pular, não revelar, não sapatear. Mas se você entender que Cristo em você, Ele é capaz de te levantar, meu irmão. Se você entender que essa fé simples que você tem em Cristo é suficiente para mudar a tua vida vai ser mudada pela fé em Cristo. Então Jesus disse para o homem: homem, levanta-te, toma o teu leite e anda. Jesus pediu para ele fazer uma coisa que ele não tinha feito há 38 anos. E a mesma coisa, quando eu creio em Cristo realmente, Ele me dá condições de fazer coisas que eu não fiz há 38 anos. De vencer lutas que eu não venci há 38 anos. Quando eu creio nele realmente, Ele me dá condições de saltar obstáculos que eu nunca saltei há 38 anos. Quando eu creio nele realmente, Ele me torna capaz de vencer situações que eu nunca venci há 38 anos. O poder vem dele, a fé nele é que faz com que um homem, uma mulher se levante e ande, e saia de toda a sua paralisia de 38 anos. Olha que coisa interessante, Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus pediu para ele fazer uma coisa que humanamente ele não tinha condições de fazer, mas Jesus daria a ele condições de fazer. E qual foi o resultado disso? Olha, a Bíblia não diz que caiu um fogo do céu, a Bíblia não diz que o homem ficou arrepiado, a Bíblia não diz que ele gritou um aleluia e falou em línguas. A Bíblia não diz nada disso, a Bíblia diz que ele teve uma visão. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz imediatamente, após aquelas palavras de Jesus, imediatamente aconteceu uma coisa no homem, ele se viu curado. Repare bem, ele não levantou, ainda ele não tinha tomado leito, ainda ele estava deitado, mas ali naquela situação, quando Jesus disse para ele: levanta-te, toma o teu leite e anda,
o homem se viu curado. Ele se enxergou na palavra de Jesus. Ele se viu curado. Repare bem, a perna dele ainda não havia mexido, nem os braços. Ele não havia se levantado. Mas antes que isso acontecesse, ele se viu curado. Você entende o que é isso? Eu não tenho nem condições de te explicar, mas eu entendo isso. Ele se viu curado. Então a primeira coisa que você tem que entender, você tem que se ver como a palavra de Deus diz que você é. Você tem que enxergar você como a palavra de Deus diz que você é. Você tem que ter essa visão. A palavra de Deus dá uma visão de você mesmo. A palavra de Deus mostra quem você é realmente. A palavra de Deus mostra o que Cristo fez por você e a sua posição de direito e de fato que veio de Cristo para você. Então vamos discorrer um pouquinho na palavra de Deus. Vamos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Primeira coisa que você tem que se ver é isso aqui. Capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 5, 17. Diz assim: se alguém está em Cristo, repare bem, se alguém está em Cristo, o que essa pessoa é? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criação. As coisas velhas ou antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A primeira visão que você tem que ter é: se você nasceu de novo e está em Cristo, você é uma nova criação. Você é uma nova criatura. Você é uma criatura redimida. Você é uma criatura feita de novo. Você é uma nova criação em Deus. Você tem que enxergar que o teu passado acabou. Você pode ter sido pessoa terrível, vivido em pecado, ter feito um monte de coisa errada, mas tudo isso foi apagado. Tudo isso foi aniquilado na tua vida. Tudo isso foi limpo por Jesus Cristo através do seu sangue. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Não é uma criatura escrava. Não é um escravizado, um dominado. O teu passado foi apagado. Você pode ter sofrido no seu passado, ter sido preso no seu passado, ter sido oprimido, trazer muitas recordações terríveis do seu passado. Mas se você está em Cristo, você é uma nova criação, é uma nova pessoa. As coisas que te escravizavam, as coisas velhas, já passaram, tudo se fez novo. Enquanto você não se enxergar na palavra, você fica paralisado no teu leito e a tua vida não anda. Você é uma nova pessoa, meu irmão. Se veja uma pessoa livre, uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Que outra visão nós temos que ter da palavra de Deus, né? Vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 1. E vamos ler do versículo 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz assim: para um pouquinho, dê atenção nisso que eu vou ler. Para um pouquinho. Diz assim: Ele nos libertou. Outra tradução está: Ele nos tirou. Eu prefiro ficar com essa. Ele nos libertou. Veja bem, já aconteceu. Ele nos libertou. Olha o tempo do verbo libertar. Passado. Ele nos libertou. Já aconteceu. Nos libertou de onde? Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino, eu tenho a redenção e a remissão dos pecados. Então, se eu
sou uma nova criatura. Se eu tive essa visão de ser uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Essa nova criatura foi liberta do império das trevas. Nós não somos escravizados mais por Satanás. Nenhum demônio tem autoridade sobre a nossa vida. Nem o diabo tem poder sobre a nossa vida. Por quê? Porque Cristo me libertou do império inteiro das trevas. Eu tenho que me ver uma nova criatura e tenho que ter a visão de que eu sou livre do poder do diabo. O diabo não tem domínio sobre a minha vida. O diabo não tem vantagem na minha vida. Por quê? Eu sou uma nova criatura. Eu sou liberto do império das trevas. Mas quantos de nós não enxergou isso ainda? E se sente oprimido pelo diabo. Se sente amedrontado. Se sente até perturbado pelo diabo. E não sabe que você é uma nova criação. E a nova criação, ela é redimida. Ela não é escrava. A nova criação foi liberta do império das trevas. Agora eu vou te falar uma coisa forte. Você ainda anda em busca de libertação? Ai, pastor, eu me sinto mal. Eu preciso de sexta-feira pôr a mão na minha cabeça e falar, sai diabo, sai, sai, sai. Eu já faço isso há 10 anos, pastor. E eu me sinto mal. Você já faz isso há 10 anos. E ainda não foi liberto, não enxergou. Sabe por quê? Porque a tua visão é de se ver escravo do império das trevas. Você não sabe que pela palavra de Deus, Cristo já te libertou do império das trevas. Se você está há 10 anos indo toda sexta-feira, pondo a mão na tua cabeça e expulsando o mal de você, é porque a visão que foi posta em você é a visão de que você ainda é um escravo de Satanás. Que toda semana você precisa tirar o mal de você. Essa é a visão da escravidão. Mas se eu me ver liberto do império das trevas, transportado para outro reino, redimido, eu me torno livre, meu irmão. Eu me vejo isso, essa é a visão da palavra de Deus para mim. Você entende isso? O que mais eu tenho que ver, pastor? Qual outra visão que eu tenho que ver da palavra de Deus que diz a meu respeito? É isso, meu irmão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Eu não canso de falar isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós, que somos nós, é sagrado. Olha, meu irmão, eu fiquei atrás do Espírito Santo muitos anos da minha vida. Toda semana eu tinha que buscar o Espírito Santo. E busco o Espírito Santo. Olha, vamos lá naquele lugar que lá se manifesta o Espírito Santo. E lá ia eu atrás do Espírito Santo. Vamos naquela vigília, porque lá eu vou buscar o Espírito Santo. E chegava lá, a gente orava em línguas e gritava e tremia e pulava. 2 dias depois eu precisava buscar o Espírito Santo de novo. Por quê? Porque eu estava vazio. Aí vinha a outra vigília da sexta-feira, vamos lá e glória a Deus e raplapá e plá plá plá, não é verdade? Mas depois da segunda-feira acordava vazio. Quanto tempo buscando o Espírito Santo? E busca o Espírito Santo, sai. E recebe o Espírito Santo e depois ele vai embora. E eu fico cheio hoje e amanhã eu estou vazio. Mas um dia a palavra se revela para você. E a Bíblia diz, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? E onde está o Espírito Santo? E que o Espírito de Deus habita em vós.
Peraí, eu sou morada de Deus, eu sou santuário de Deus, eu sou casa de Deus, sou. E o Espírito de Deus está onde? Está dentro de mim, está dentro de vós. E se alguém vier para destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por quê? Porque o santuário de Deus, que somos nós, que é você, que somos nós. Esse santuário de Deus é sagrado, meu irmão. Um dia caiu o véu. E eu enxerguei que o Espírito Santo está dentro de mim e não sai. A minha visão de Espírito Santo era só correr atrás dele do lado de fora. Mas a Bíblia diz que ele está dentro de mim, que ele mora dentro de mim. Eu sou o santuário de Deus e ele habita em mim. Eu não estou mais atrás de um poder externo. Descobri o poder da habitação do Espírito Santo dentro de mim. Quando eu tive essa visão do Espírito Santo dentro de mim, minha vida mudou completamente. Acabou a busca. Eu encontrei. Ah, pastor, mas eu sou um crente novinho. Faz uma semana que eu encontrei Jesus. Então você busca o Espírito Santo. Mas se você já faz isso há 1, 2, 10, 15 anos, e até hoje não achou o Espírito Santo, meu irmão, você está cego. Você está cego, não descobriu que tudo aquilo que você tem buscado já está habitando dentro de você há muito tempo, meu irmão. Se você é novinho e começou agora, é justificável. Mas se já faz anos que você faz a mesma coisa, olha, sinto em dizer, você está cego para isso, você não está enxergando, você está no leito, paralisado e não se viu curado ainda. Você aceita isso, meu ouvinte? Gálatas, para nós terminarmos. Gálatas capítulo 4. Outra coisa que você tem que se ver. Gálatas 4, a partir do versículo 4 em diante, que diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, o que Deus fez? Porque eu sou filho, o que Deus fez? E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Pai, Pai, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, qual é a outra visão que eu tenho que ter? Que eu sou filho, eu não sou mais escravo. E porque sou filho, Deus enviou ao meu coração. Ele fez isso, não fui eu. Ele enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho e eu clamo, Abba, Pai, Paizinho querido. De sorte que nós não somos mais escravos. Quem nós somos? Nós somos filhos e também herdeiro por Deus. Temos uma enorme herança. Você entende isso, meu ouvinte querido? Entende mesmo? Você está enxergando essas coisas? Se veja assim. É isso que você é. É isso que a palavra de Deus diz que você é. Não aceite nenhuma outra coisa que contradiga o que a palavra de Deus diz que você é. Voltando para o texto. O homem se viu curado, versículo 9. E quando ele se viu curado, a capacidade de Deus estava nele. Esse homem se levantou, ele teve a visão de estar curado antes que a cura se manifestasse. Quando ele enxergou isso, ele assumiu a visão. Ele se levantou, tomou o leito e pôs-se a andar. Olha que coisa, acabou o cativeiro de 38 anos da vida dele. Ele era um homem depressivo, inferiorizado, escravizado, dependente, amargurado. Mas quando ele andou e tomou o leito,
Ele foi liberto de 38 anos de escravidão, de tristeza, de depressão, de inferioridades, de angústias, de dependência. Você entende isso? Quando ele se levantou, acabou o cativeiro da vida dele. Ele encontrou a verdadeira misericórdia de Deus. E a verdadeira misericórdia de Deus é essa: tirar da paralisia a humanidade. Tirar da escravidão todo aquele que acredita. A misericórdia de Deus é curar a todos, é libertar a todos, é todos serem cheios do Espírito Santo, é fazer com que todos entendam a graça de Deus e que agora, a partir da morte de Cristo na cruz, todas as coisas nos são dadas gratuitamente por aquilo que Cristo fez. E esse homem de escravo se tornou um liberto. De uma pessoa paralisada, deitada num leito dependente, ele se tornou uma pessoa independente. E ele está pregando esse evangelho para nós até o dia de hoje. Você aceita essa palavra, meu querido ouvinte? Você aceita isso? Clareou o teu coração? Então vamos terminando esta palavra por aqui. Em nome de Jesus.